apresentar para vocês os personagens da nova apostila do presépio. Bom, eu vou dar aqui algumas dicas de montagem para poder facilitar na execução, tá? Dos personagens. Então, alguns detalhes eu vou trazer na apostila, mas eu prefiro falar aqui como que eu fiz, que eu acho que é melhor entendimento. Então vamos lá. Primeiro personagem, Jesus. O que eu fiz para o personagem, né, de diferente? Tá, vamos lá. O bigode dele eu caseei e fiz o enchimento, tá? Cortei, depois de caseado, eu cortei ele por trás e fiz o enchimento por trás para poder não ficar nem nada aqui de diferente nos pontos, tá? Porque quando você enche, por mais que você continue o ponto certinho, às vezes dá alguma diferença. Então eu preferi fazer o enchimento por trás. Esses personagens eu ainda não acabei, eu quis gravar o vídeo para poder mostrar alguns detalhes para vocês. Então vamos lá. Olha aqui, ó. Aqui foi onde eu cortei para fazer o enchimento por trás. Depois eu fechei com ponto, depois eu vou terminar de colar a barba, não vai ficar aparecendo nada. O nariz dele não é fuxica, é uma meia pérola encapada com feltro cor pele. Já o cabelo, eu fiz o cabelo caseado separado, cabelo frente, cabelo costa, caseei, coloquei um pouco de enchimento, tá? E posicionei na cabeça e colei nos lados. Sendo que, cuidado na hora de colar, para que ele fique assim, ó, lisinho. Deixa a cola quente aquecer bastante, passe a cola, passe o dedo, para poder ficar liso, tá vendo? Porque senão, o que acontece? Fica aqueles altos de cola, e não fica legal. Eu caseei o cabelo dele só até a altura da orelha, depois eu deixei solto, para poder dar esse efeito do cabelo dele na frente, tá? O cabelo nas costas ainda tá solto, porque eu vou mostrar para vocês o encaixe do pescoço. O que eu faço? Após eu coloco um pouco de enchimento na cabeça, corto aqui atrás, tá? Um corte pequeno, e coloco o pescoço de forma que ele entre bem justo. E depois eu costuro, isso é o suficiente. Eu não uso palito, não uso arame, porque eu não gosto de usar esses tipos de coisas no meu boneco, porque se for parar na mão de uma criança, alguma coisa pode dar problema. Gente, isso é o suficiente para segurar a cabeça, não precisa usar nenhum tipo de palito, não. E a sobrancelha dele eu colei, só usei cola quente, em todos eles eu só usei cola quente, tá ok? O olho dele é de tricoline, eu imprimi no tricoline, tá? Eu tenho um vídeo que mostra como fazer os olhos impressos no tricoline e com termocolante importado. Aí eu posso usar outro termocolante? Gente, eu não testei. Se vocês quiserem fazer o teste, tudo bem. Entendeu? A boca dele é com ponto atrás, eu risquei com uma caneta vermelha, seguindo o molde, né, do gabarito que eu vou passar para vocês. Então eu risquei com uma caneta fina vermelha e fiz o ponto atrás, a boca dele. E a roupa dele, olha só, a maioria das roupas dos personagens dessa apostila, depois eu vou mostrar para vocês, que elas são mais ou menos inteiras. Eu não fiz muita costura, igual aqui, ó, não tem costura no ombro, tá vendo? Vocês vão ter que fazer dobra de tecido, dobra de molde, que eu vou mostrar aqui como funciona para vocês. A única coisa que eu costurei nele foi aqui do lado, ó, tá vendo? Foi dos lados, desse aqui. Mas tem uns ali que não tem costura nem do lado, só atrás mesmo. Então, eu usei um bordado aqui na minha máquina, né, um ponto de decorativo, aqui também, coraçãozinho de feltro eu preguei, optei por jogar somente uma fita de cetim vermelha. Para essa cordinha aqui eu usei lã, eu fiz uma cordinha de lã, tá, e amarrei. Agora os pés. Os pés são feitos separados, tá, tem o passo a passo na apostila, e aqui eu finalizei com ponto invisível, eu colei com cola quente, tá?
fixei, depois eu passei o ponto invisível para ele poder ficar bem discreto, tá? Ao colocar o pé no chinelo, tá? Você pode passar cola quente para poder ele ficar bem firme no chinelo. Olha aqui. Vou colocar aqui. Aí o pezinho dele você vai colar, o pé dele vai ficar firme no chinelo, ok? Ele fica em pé sozinho. Então, os dedinhos dos pés. Ah, como que você marca os dedinhos para eles ficarem assim? Com essas marquinhas, tá? Deixa eu ver se vai dando para ver direitinho aqui na câmera. Tá lá a divisão dos dedos. Gente, isso daqui nada mais é do que um ponto caseado, tá? Eu deixei aqui, esse daqui sem fazer. Então, olha aqui como que eu fiz. Peguei uma linha. Então, não dou nó. Eu procuro fazer inicializando aqui, depois eu corto a linha do início aqui. Então, eu vou marcar aqui onde eu quero, passando a agulha, de um lado para o outro, onde eu quero o dedinho. Tá? Deixa eu aproximar bem da máquina, fica mais fácil. Olha aqui, tá vendo? De um lado para o outro, dedo. E vou vir até aqui, tá? Segurar. Puxei. Mas na verdade, peraí. Vamos lá. Tem que vir daqui. Ó, puxei. Aí eu vou pro próximo. A linha vai ficar aqui na frente. Ó, a linha fica aqui na frente. Tá ok? Você vai introduzir a agulha, marcar o próximo dedinho. Aqui o próximo, ó. E essa linha que ficou aqui atrás, eu vou usar para fazer aquela... Ó, eu vou passar a linha por cima. E vou vir aqui. Aqui, ó, fiz, passei por dentro dessa linha que estava embaixo e puxei, tá? Aí vou pro próximo, ó, sempre segurando a linha aqui com o meu dedo. Aí eu coloquei aqui, introduzi a agulha, vim e passo por dentro. Ó, passo aqui por dentro da linha e venho, ok? Mesma coisa com o outro, ó. Venho, passo por dentro da linha que ficou e puxei, tá ok? Então aqui eu vou finalizar de agulha, dou 3 voltinhas aqui, tá? Entro com a agulha aqui pro meio para não ficar acabamento aqui, tá? Um pedaço de linha aqui. Então eu vou vir aqui agora e vou cortar. Vou cortar isso aqui também. Olha como que fica atrás, ó, fica com a marquinha do caseado, só que como fica fundinho, não aparece, tá? E na frente, ó, ficou tudo marcadinho, igual ao outro, ok? Então, e o chinelo dele? É uma camada de Panamá, que eu colei aqui no final da sola, coloquei a correia e caseei ao redor. Não tem segredo, tá? O passo a passo também está na apostila. Ó, aí vocês colocam o chinelinho e finaliza com a cola quente, ok? Então aqui atrás depois você vai passar um pouquinho de cola aqui e vai posicionar o cabelo. E onde está o nariz, eu afundei, eu fiz um ponto de um lado ao outro, tá? Fazendo o afundamento aqui, afundando, aprofundando. E depois colei com cola quente o nariz. Só isso, não tem nada mais. Os demais é tudo o mesmo procedimento, como o anjo. O anjo, eu fiz a asa dele com um feltro, tá vendo? Que a Naira da Maná Arts
né, fez esse trabalho bonito, que é deixar ele dourado e prateado. O dourado eu usei para as coroas dos reis e o prateado para a asa do anjo. Então o cabelo do anjo é a mesma coisa, costurei separado da cabeça, tá? Frente, costa, coloquei enchimento e colei delicadamente, passando o dedo para ficar bem certinho o cabelo na cabeça dele. A roupa dele é inteira, vocês vão ver no molde que eu vou explicar. A boca foi o mesmo procedimento, eu passei uma caneta fina vermelha e fiz ponto atrás. Afundei no lugar do nariz e a meia pérola dele é menor do que a dos reis e de Jesus, porque como ele não tem bigode, eu usei uma meia pérola menor, essa é de 6 milímetros, tá? E o olho dele, gente, o personagem, todos os personagens, eu colei os olhos depois de pronto, tá? Eu tirei do termocolante, vim com o ferro, com a pontinha do ferro e coloquei. Aí eu vou ensinar vocês como impermeabilizar os olhos e eles vão ficar ainda mais aderidos ao feltro, tá? Vou passar para vocês daqui a pouco. Então, vamos aqui a um dos reis, né? Esse é o Baltazar, tá? O cabelo dele também eu fiz separado, coloquei o enchimento, colei ao redor. Só que o diferencial dele é o casaco. Então vamos lá. Esse de baixo é a bata, tranquilo. Agora esse de cima é com esse detalhe aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Porque onde eu colocar dobra de molde é para unir o molde. Igual aqui, ó. O molde vai estar lá assim, tá? Assim, essa parte e esta parte. Aí eu coloquei lá, unir molde. Então o que você vai fazer? Unir aqui, ó. Essa parte aqui para ele poder ficar inteiro. Ele vai ficar inteiro o molde desta maneira, desta forma, tá? Você vai casear ele até aqui, a parte de cima, até aqui, e depois essa parte vai ficar na parte de trás do casaco dele, tá? Pra poder ficar igualzinho realmente um casaco de capuz, ó. Que eu fiz, ó, caseei aqui em volta, caseei em volta, e a parte de trás aqui eu finalizei com a parte, com as costas do casaco, tá? Não tem erro, muito fácil, tá, gente? Então, só prestar atenção nisso. Unir molde é para unir o molde. Dobra do tecido é o seguinte. Tá. Igual tá lá a bata dele. Tá assim, e aqui tá escrito dobra do tecido. É que se você cortar com o tecido dobrado aqui em cima, você vai ter uma peça inteira. Como esta, ó. Então, a única parte que você vai costurar vai ser as costas, aqui nas costas, e em cima, no ombro, tá? Porque você vai ter uma peça assim, ó, inteira. Por isso que está escrito dobra do tecido, para você cortar com a dobra do tecido aqui em cima de onde está escrito mesmo, tá? Que aí você cortando, você vai ter uma peça assim, aberta, tá? Inteira, não vai ter costura aqui no meio não. Ok? Então ele também não tem segredo, isso daqui eu mostro na apostila, nada do que é um rolinho, eu amarrei um rolinho, colei esses acabamentos dourados aqui para colocar na cabeça dele. Eu ainda não colei na cabeça porque eu queria passar para vocês antes, tá? Vai ficar dessa forma aqui, ó. O sapato dele é simples também, tá na apostila, passo a passo, direitinho. Vamos ao próximo, esse daqui é o Belchior. O casaco dele também não tem segredo, a diferença é que o casaco dele é inteiro. Aqui ó, só tem costura aqui do lado. Por quê? Porque a costura aqui não dá aquele caimento bonito, porque o feltro já é armado, tá? Então o que você vai fazer? Eu coloquei aqui, ó, dobra do tecido ou duplicar um molde. Então, vamos lá. O seu molde lá pode estar assim, ó. Aí aqui vai estar dobra do molde. Então você vai dobra do molde aqui.
Então você vai fazer com que o molde fique aberto assim, ok? Vai duplicar ele, né, espelhar, e ele vai ficar inteiro, tá? E vai pegar o da frente e vai colar, ó, formando um só molde. Ó, eu colhei, uni com fita, com durex, e fiz um só molde. Tá vendo? Ele ficou grande, inteiro, que é o casaco dele. Tá ok? Então, onde que ele vai ter costura? Somente aqui do lado, somente dos lados, que ele vai ter costura. Então é isso, por isso que ele ficou assim, ó, com esse caimento aqui bonito. A barba dele é o mesmo esquema para confecção. Você vai casear ela toda, vai fazer o enchimento, afundar aqui o rosto no lugar do nariz. Depois disso você vai colocar o olho, passou o ferro quente, a pontinha do ferro. A coroa dele eu fiz de feltro dourado, recortei, coloquei, colei aqui para trás e fiz o acabamento com a touca, dessa maneira. A touca eu só caseei, franzi e amarrei em volta do... Aqui, ó, e costurei, na verdade, em torno do casaco, tá? Todos eles são vestidos vazios, tá? Todos eles são vestidos vazios. Depois que coloca a roupa, fecha o corpo, coloca a roupa e depois faz o enchimento, tá? Para poder não ter dificuldade. O corpo dos Reis Magos eu fiz dessa forma. Ele é exatamente isso, ó. Então, como que eu vou fazer? Eu não gosto de pegar e colar o braço do bonequinho em cima do corpo. Tem bonequinho que fica bom, tem uns que não. Então, o que eu fiz? Eu fiz o braço separado, senão não tem como você cortar no molde para a mão dele ficar para frente, tá? Então, o que você vai fazer primeiro? Primeiro você vai unir o braço ao corpo costurando. Costurar aqui na frente, depois no de trás, separado, sem estar unido ainda. Ele é aberto. Vai unir os braços. Depois que você unir os braços, você vai ter um molde só da frente e um molde só das costas. Aí você vai unir eles e vai casear ao redor. Só isso. Pronto, tá pronto o corpo. É a mesma coisa no corpo do José. Só que o do José é um braço só. Primeiro você vai colocar o braço na frente, antes de fechar o corpo. Vai recortar o corpo, vai colocar o braço na frente, colocar o braço nas costas, depois que você vai juntar e vai casear ao redor. O que acontece diferente no Gaspar? O Gaspar, ele tá de joelho. Então, o que ele tem diferente do outro é a dobra, olha, mas eu fiz o seguinte, eu costurei a perna desta maneira, de forma que o enchimento, tá vendo? Passe da perna para o corpo e do corpo para a perna. Ele não é fechado aqui, ele é aberto. Eu costurei ao redor da perna com o corpo, ao redor da perna com o corpo. E o sapato dele, eu tive que colocar o sapato dele de lado, tá vendo? Ó, de lado, o sapato dele não é reto. Se fosse reto, ele não ia ficar de joelho. Aí, na hora que você for fazer a montagem do sapato, é só você dar uma inclinada no sapato para frente, né? Que eu mostro na apostila a posição, que é para ficar o sapato. Essa parte aqui da capa da cabeça dele, ela é só colada aqui em cima. Isso aqui é um fuxico grande, que eu colei por dentro e não tem mistério. É só isso aí. A roupa deles é o mesmo jeito que eu mostrei das outras. Você também vai duplicar, porque aqui, ó, não tem costura do lado, então também vai ter que ser duplicado. E a Maria, ela tem o cabelinho, a Maria tem um cabelo comprido, ó, mesma coisa. Mesma coisa, você vai casear, tá? Cabelo da frente, cabelo costas, tá? E vai até a altura da orelha, vai fazer a colagem, ó, que eu ainda não colei, eu vou passar cola aqui no cantinho e posicionar para poder fazer o acabamento. O pescoço é da mesma forma, daqui ao ponto que eu dei de um lado ao outro, tá vendo? Para poder afundar, para colar o nariz.
Então aqui eu fiz um corte pequeno e encaixei a cabeça. Só isso. A roupa dela e do José, ele tem essa costura aqui, ó. Tá? No meio, das outras não tem, mas da manga não tem. Aí eu colei aqui uma rendinha, aí ela ficou com a mãozinha assim. Como que ela ficou com a mão assim? Depois do braço pronto, aqui que eu colei, deixa eu ver se eu finalizei. Finalizei, mas dá pra mostrar. Eu só dei um ponto aqui, vendo, ó, eu dei um ponto aqui para levantar o bracinho dela por dentro. Aqui, ó, bem pertinho da câmera. Tá vendo? Para poder ela ficar com o bracinho levantado. Isso aqui é um ponto, tá? Que a blusa vai tampar e ela vai ficar com as duas mãozinhas para cima. Então o braço dela é para baixo, normal. Só que você vai dar esse ponto aqui para poder simular essa dobra do nosso cotovelo. Tá? Com um ponto. Como esse aqui eu já tinha finalizado, só deu para mostrar aqui no cantinho mesmo. Tá? Um pontinho, eu puxei daqui aqui como se fosse ponto invisível. E fiz esse acabamento. Ela ficou com o braço pra frente. Não aparece por causa da blusa, então sem problema, né? O olho dela é diferente, recortei os cílios, usei uma tesourinha de pequenininha, fiz a boca ponta atrás, a mesma coisa, o fuxico do nariz dela, a meia pérola tem 6 milímetros, que é menor, o chinelinho dela é só colar nos pés agora, tá? E ela também fica em pé sozinha, tá? Sem problema. Então, só que lá eu coloquei nela umas tiras assim, ó. Uma tira, tá vendo? De feltro branco e passei ao redor da cabeça dela. Mas só que você pode usar ela para fazer outros personagens, porque ela tem um cabelo comprido. Todos eles, né, pode ser usado para outros personagens. Dá pra fazer Davi, dá pra fazer, né, aqueles personagens bíblicos. É só ir adaptando a cabecinha deles, tá vendo? Aí eu fui passando o feltro branco para ela poder tampar a cabecinha dela. Mais nada que isso, tá? Atrás, aqui, ó. Não finalizei, mas é assim mesmo. Então não tem segredo, só isso. Quanto ao José, ele tem duas batas. A de cima é um pouco mais curta para poder dar esse efeito, tá? A de baixo não tem manga, só tem manga de cima, tá? Que a de baixo não tem necessidade de ter manga. E dele também não tem segredo, o pé é a mesma coisa, barba colada separada. Ele, o cabelo, ó, é frente e costa também, caseado, e fiz, e depois coloquei por cima da cabeça para ficar dessa forma, tá? O único que o cabelo só tem frente, quando o cabelo só tem frente, aí eu caseei junto com a cabeça, tá? O exemplo do... Aqui, ó. Exemplo do Belchior. Ele tem cabelo só na frente, então eu caseei junto com a cabeça, para não ficar aquele cabelo solto, tá? Os demais que tem cabelo atrás, né, frente e costas, aí eu deixei ele, fiz separado. Então, ó, mesma coisa, o pescoço, afundei aqui com um ponto de um lado a outro para poder colar o nariz. Os olhos eu coloquei em todos eles depois de pronto, recortei, posicionei o olho e passei o ferro quente, a ponta do ferro quente, tá? Então, essa né, tipo um gorrinho que ele tem na cabeça, é o seguinte, é tipo um avental, o molde também está na apostila, você vai acrescentar 30 centímetros para cada lado, porque não cabe no molde. E vai passar na cabeça dele desta forma. Vou aproximar aqui da câmera. Ó, coloquei por cima, aqui atrás eu dobro aqui e dobro aqui pra dentro, tá? E venho e passo aqui, ó, passo na frente, saio aqui e a mesma coisa aqui.
Porque naquela época eles usavam muito pano, né, na roupa para poder se esconder do sol. Então é isso aqui, ó. Só passar, fica igual um aventalzinho, só amarrar na cabeça dele. Então a ovelha eu já falei, eu vou falar dela mais pra frente, mas eu vou mostrar aqui algumas coisas que eu acho que vai ajudar bastante na montagem da ovelha. A ovelha, o corpo dela é um fuxico, tá? O rabinho dela é um fuxico e o pé dela não é um fuxico, tem um molde na apostila, você vai costurar, fechar e fazer como se fosse, aqui ó, um fuxico em cima, mas ele ó, tá vendo? E a cabeça dela é isso aqui, também vai fechar como um fuxico. Vai ter o passo a passo da cabeça dela, depois você vai colocar uma franjinha redondinha nela aqui, um pedacinho de carapinha, esse tecido aqui é carapinha, tá? Daqui é um feltro PEG. Então, vai ser toda colada. Ó, eu vou colar aqui, unir a cabeça ao corpo, vou colar aqui o rabinho e vou posicionar as patinhas, tá? Embaixo. Então, ela vai ficar assim, ó, as patinhas. Depois eu recortei uma tira de 1 centímetro de carapinha e colei em torno dos pezinhos, tá? Aqui eu afundei, coloquei uma pérolazinha, o nariz dela é só um triângulo pequenininho e passei aqui um ponto, ó, para simular a boca. Daqui é só um ponto, tá? Um ponto pra cá, 2 pra cá e vai ficar nessa posição aqui, ó. Na verdade, isso aqui são 2 pontos atrás largo. Tá? E vai ficar assim. Aqui eu colei já uma franjinha nela, tá? Coladinha aqui atrás. Então, essas são as peças, tranquilo. Eu acho que não tem muito mistério, não tem. Então aqui eu vou ensinar, eu vou mostrar como que faz para poder colocar esse detalhe da cabeça dele, tá, gente? Tipo um gorro. Olha, ele é tipo um avental, tá? O molde eu coloquei para vocês acrescentarem mais 30 centímetros, tá? Porque não vai caber no papel para eu poder colocar os 30 centímetros, ó, mas ele é bem comprido. Aí você vai pegar o boneco, colocar ele aqui, ó, e descer na cabeça dele. E vai cruzar aqui na frente, ó. Vendo? Aqui atrás, você só vai dobrar aqui um pouquinho pra dentro e abaixar e colar, tá? No meu caso aqui eu não colei porque eu vou mostrar pra vocês. Aí vocês passam novamente aqui por cima, ó, vai ficar assim, todo tampadinho a cabeça dele. Ok? Então dele não tem nenhum mistério, eles são muito fáceis de execução, tá? Os moldes estão bem explicados, eu revisei todos os moldes para que tudo desse bem certinho, tá? Nesses bonecos. Então agora o camelo. O camelo ele tem essa mantinha que eu peguei um tecido, desfiei e colei aqui, ó, por dentro para poder ficar com essa franja. Daqui eu peguei um tecido dourado, recortei, coloquei por dentro. Aqui essa manta, ela é caseada só aqui em cima, tá? Só aqui em cima, o molde dela é isso aqui. Você vai casear só aqui em cima, porque ela vai encaixar aqui nele, ó, nas costas dele. Ó, vai ficar assim. O rabo dele eu só colei, ó, só colado, tá? Aqui, ó, só colei. Fiz, caseei, não tem enchimento, só caseado, tá? E colado. Esse daqui é ele sentado, tá? Para fazer os pelos eu usei lã penteada. Aí você vai me perguntar, poxa, mas como que você conseguiu colar a lã penteada aí? Gente, eu usei cola quente. Eu fui abrindo a lã e passava de comprida a cola quente e fui fixando. Tá? Pouca coisa para poder não ficar. E aqui, ó, na franjinha, ela ficou soltinha. Eu colei só aqui na parte de trás, que eu fui cortando ela de compridinho, ó. Mesma coisa para poder fazer aqui do lado.
eu fui recortando e fui colando aqui nas bases, tá? Aqui em cima dele, e depois disfarcei, porque ela é muito fácil de trabalhar, a lã penteada, não tem segredo não. Eu usei só cola quente, gente, vou falar novamente que isso aqui só tem cola quente, tá? A orelha dele também é colada, eu dobrei aqui ao meio e colei, aqui eu afundei e colei uma meia pérola. A boca dele eu fiz com uma agulha de um lado e para o outro. Vou poder mostrar para vocês. Ó, eu peguei aqui de um lado para o outro, tá? E fiz o ponto, ó. O nariz eu puxei, eu fiz uma puxada daqui até aqui e escondi o nó aqui por baixo desse detalhe dourado que eu coloquei, que é uma cordinha dourada, ó, que eu usei, tá? Muito fácil de achar. Aqui eu peguei esse detalhezinho que eu enrolei um feltro, colei, pra ficar essa coisa, né, simulando o lugar dele, dos reis magos segurarem nele, pra poder controlar, né. Então eu usei um pedacinho de feltro, tá. Ele aqui de baixo, ó, ele tem uma base de Panamá, tá. Eu colei o Panamá por cima, na base por cima, e caseei depois. Deixei um buraquinho para poder fazer o enchimento. Então, ó, ele tem uma base de Panamá aqui embaixo para ele poder ficar sentado certinho. Não tem segredo. Qual que é a única diferença, qual que é a única coisa que o camelo tem que é diferente? É essa parte aqui, ó. Que para ele dar esse formato, eu tive que adaptar, tá? Essa parte de cima dele aqui. Que aqui, ó, eu caseei à mão, tá? Tudo à mão. Aqui, ó, que eu coloquei aqui. Então, o que que é isso? Ó, o molde da cabeça dele é isso aqui. Então, e o detalhe da cabeça é esse aqui. Essa parte menorzinha, você vai encaixar aqui na boca, né? Com feltro. Vai encaixar aqui na boca e vai vir costurando por cima da cabeça dele. Tá, gente? Mas vai ter o passo a passo com as fotos, tudo certinho na apostila. Vou colocar as fotos todas detalhadas da confecção do camelo, tá? O em pé, a diferença dele, né, pro em pé, só que o molde do que tá em pé tem as patinhas. Aqui, ó. Tá vendo que você tem que encher bem para ele poder ficar em pé. E aqui embaixo, na patinha por dentro, você vai colar o Panamá para ela ficar certinha. Tá? A costura dele, ó, da barriga. Tá? Vai fechar aqui no meio, vai costurar aqui as perninhas. Não tem as patas, não tem segredo nenhum. Aqui na unha eu cortei um feltro marrom, tá? E colei um pouquinho de lã penteada aqui, tá? Aqui no peito dele, como eu tirei a parte de cima, ele é assim, ó. Bem simples, tá vendo? Bem simples. E aqui é a lã penteada que eu fui colando nele e posicionando, tá? A orelha também é colada, eu coloquei um pouquinho de lã penteada aqui para poder disfarçar onde eu colei também. O olho eu afundei e preguei a meia pérola. Já o menino Jesus, ele também, o molde dele tá bem detalhado. O olho dele é uma meia pérola encapada, que eu afundei e usei a cola quente. Aqui, afundei e usei a cola quente para poder fixar o olho no lugar. Aqui nos cílios é uma fita de cetim, aqui nos cílios é uma fita de cetim preta que eu desfiei, cortei e colei por baixo do olho para poder simular que ele está dormindo, ó. A boca eu fiz com o ponto atrás, tá? E já o corpinho dele é todo colado, ó. As perninhas coladas, a mão colada, por quê? Porque ele vai ficar embrulhadinho, tá? Ele vai ficar embrulhadinho como um bebê dentro da manjedoura. A manjedoura eu peguei uma caixinha de papelão, encapei com feltro marrom e coloquei palha,
nada mais que isso. Que ela, nem sei se está aqui, acho que a minha não está aqui, não separei ela aqui, mas é aquela palha normal que a gente compra em armarinho, que vem toda enrolada. Então, aí eu peguei uma caixinha, encapei e coloquei a palha, tá? Nada mais que isso para fazer a manjedoura, muito simples. Aqui eu recortei com feltro dourado para fazer a áurea, não colei para mostrar para vocês, ó. Para fazer a áurea é só colar um pouquinho acima da cabeça dele aqui por trás. A cabeça dele eu colei por fora, tá vendo, com o cabelinho, colei por fora porque a manta vai tampar. E usei o feltro dourado também, que a Naira tá oferecendo pra gente aí, que fica muito legal. E por fim, a ovelha. Tá? A ovelha, gente, isso aqui é um fuxico. O rabinho dela é um fuxico. O molde do pezinho é só encher e fechar em cima com um fuxico. Depois colo e recorto uma tira de carapinha. Esse tecido aqui chama carapinha, tá? Que eu fiz a ovelha. Na verdade, o que tem nela de diferente é isso aqui, ó. Que eu fechei a máquina e depois juntei com a cabeça aqui, ó. Vendo? Aqui eu fechei a máquina. Passei a linha de um lado pro outro, afundei, colei os olhinhos, tá? Colei tipo um coraçãozinho pequenininho aqui e fiz a boquinha dele. Mas aqui a cabeça dele aqui embaixo, também eu fechei com um fuxico e colei. Então ela ficou toda separada, toda colada, tá? Toda colada. Então, gente, é isso aí, né? Eu acho que eu falei bastante. Eu acho que deu para vocês poderem entender o que eu trago nessa apostila para vocês. E vou tentar, né, mostrar o vídeo ainda essa semana dos pezinhos com o chinelo, mostrar como que faz e como impermeabilizar os olhos, tá? Que eu vou gravar durante o dia, que a minha claridade aqui é melhor. O nariz é isso aqui, ó, uma meia pérola, tá vendo? Que eu fiz, olha lá como é que ela ficou, igual um cogumelozinho, ó, tá vendo? Eu fechei aqui, olha, como um fuxico, mas é uma meia pérola, porque você não vai conseguir fazer um fuxico desse tamanhozinho. Esse daqui, essa meia pérola aqui, eu acho que ela tem 8 milímetros. Só que do nariz do Anjo e da Maria, a meia pérola tem 5 milímetros. Então são bem pequenininhos. O deles eu coloquei maior por causa do bigode, senão não ia nem aparecer o nariz. Mas o do Anjo e o da Maria são 5 milímetros. Então, ó, esse daqui tem 8 milímetros e esse menorzinho 5 milímetros. Ok? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E vocês sabem que dúvidas sobre a apostila é só me chamar inbox no Face ou através do meu WhatsApp, tá? Estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Essa apostila está saindo por um preço bem legal na pré-venda e espero que vocês gostem. E foi realmente, eu falo que isso foi mais que uma encomenda, foi um presente.